Você conhece o Volkswagen Carmanguia? Se sim, que tal matar a saudade desse carro? Nesse vídeo eu te conto a história completa e te mostro alguns veículos totalmente restaurados. São verdadeiras relíquias que valem pequenas fortunas. Nesse vídeo eu te conto a história, várias curiosidades e o preço do carro hoje em dia. Falando em dinheiro, vou deixar disponível na descrição um manual completo para você que gosta de economizar dinheiro. Sem enrolação, eu te apresento esse carro que foi um dos primeiros esportivos da Volkswagen no pós-guerra. Todos sabemos que, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, a indústria automotiva estava bastante abalada. Nos anos de 1950, a Europa já se recuperava da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, e os europeus começaram a buscar por carros mais luxuosos e sofisticados do que os modelos práticos e básicos que eram comuns naquela época. Muitas dessas fábricas, inclusive, pararam sua produção apenas para construir armamentos de guerra, para suprir as demandas de seu país. Nesse período, a Volkswagen só produzia carros como o Fusca e a Kombi, e os consumidores procuravam por modelos mais esportivos e luxuosos. Com dificuldades para atender às exigências dos novos clientes, o herdeiro da Karmann, o engenheiro Wilhelm Karmann Jr., decidiu recorrer ao seu amigo Luigi Segre, proprietário da Carrozzeria Ghia, de Turim, na Itália. O resultado desse projeto, que envolveu 3 empresas, foi o carro que ficou conhecido como Carmanguia. Lançado em 1955, o modelo unia a carroceria com um design italiano da Ghia, era produzida pela Karmann da Alemanha e possuía o conjunto mecânico da Volkswagen que vendia o automóvel. A solução nesse caso foi de fazer um carro para se adaptar ao novo público. Com a ideia na mente, a diretoria da montadora decidiu ir atrás de quem pudesse projetar o veículo e de preferência executar. Foi aí que fizeram algumas parcerias para conseguir tirar esse projeto do papel. Para isso, se aliaram com a Ghia, uma montadora italiana responsável pelos desenhos. Outra empresa era a Karmann, uma fábrica alemã especializada em protótipos do gênero. A princípio, os primeiros desenhos não agradaram o exigente presidente da Volkswagen na época, o Erich Nordhoff, que contratou Luigi Segre da Carrozzeria Ghia, de Turim, na Itália, para transformar esse projeto de coupé em realidade. Em Paris, Segre mostrou o esportivo para Karmann, que viajou para acompanhar o tradicional salão do automóvel daquele ano. Empolgado, Karmann mostrou o carro para o conservador-chefe da Volkswagen. Isso somente foi possível porque Karmann tinha uma estreita relação com a marca, já que em 1949 participou diretamente do projeto do Fusca conversível, também conhecido como Beetle Cabriolet. O diretor da Volkswagen ficou bastante animado com o projeto e tratou imediatamente de viabilizar a sua produção. Por falar em animado, você está gostando do conteúdo? Se sim, aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço e continuo te contando toda a história da Carmanguia. Antes de entrar na linha de montagem, o coupé sofreu diversas alterações, principalmente o aprimoramento do seu interior. Mais tarde, em 1957, foi lançada a icônica versão conversível. O Carmanguia foi produzido de 1955 a 1974, com um total de 362.601 unidades do coupé e 80.881 do conversível. No Brasil, o modelo foi fabricado em São Bernardo do Campo, na unidade da Volkswagen de 1962 a 1972, com opções de motores 1.200 cilindradas de 36 cavalos e 1.500 cilindradas de 44 cavalos.
Após muita conversa, o italiano Luigi Segre mostrou o desenho do que era para ser um coupé da Chrysler, mas que havia sido rejeitado. Você já imaginou o arrependimento da Chrysler em ter refugado esse projeto? Sorte da Volkswagen, não é mesmo? O primeiro protótipo apareceu no Salão do Automóvel de Paris em 1952 e gerou bastante curiosidade do público. A partir disso, deu-se início a um trabalho bastante difícil, árduo e minucioso, já que a missão era transformar totalmente a carcaça de um Fusca. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O Karmann Ghia foi totalmente baseado no besouro da Volkswagen, só que 30 centímetros mais largo e 12 centímetros mais longo. Para quem não sabe, os primeiros modelos eram totalmente artesanais e feitos à mão, em boa parte da montagem. 3 anos mais tarde, o Type 14, nome original do projeto, foi apresentado para a imprensa. Curiosamente, na ocasião, o carro foi apresentado com esse nome, já que nessa época ainda não tinham definido seu nome. Em agosto do mesmo ano, finalmente o primeiro modelo foi lançado na Alemanha e foi um grande sucesso de vendas. Só no primeiro ano, foram 10.000 unidades vendidas. O Type 14 passou a ser chamado Karmann Ghia, representando a junção de vários fabricantes nesse projeto. O custo era um pouco maior que o primo Fusca, algo próximo a $1.000 de diferença. O Karmann Ghia era mais caro por causa da sua linha de produção quase artesanal. Para você ter uma ideia, os painéis da carroceria eram confeccionados à mão, assim como a soldagem. Esses painéis de chapa da carroceria exigiam bastante trabalho, já que havia um criterioso cuidado com o estanho para esconder as soldas. Esse nível de acabamento elevou a Volkswagen a um outro patamar, chamando muita atenção por várias inovações que ocorreram nesse modelo de luxo. Com certeza um projeto muito bonito, mas também tinha suas limitações. O espaço interno do carro, infelizmente, deixava a desejar em alguns aspectos. Os motoristas mais altos sofriam com o pequeno espaço para as pernas, e quem se sentasse no banco traseiro sofria com a altura do teto bem baixo. Mesmo assim, esses pequenos detalhes eram deixados de lado, com a sofisticação do veículo perto dos outros da mesma fabricante. O Karmann Ghia vinha com um volante branco de 2 raios, um pequeno bagageiro na parte traseira e um charmoso painel muito requintado. Sua parte mecânica era idêntica ao do Fusca. Inclusive, quando a Volkswagen dava uploads em um, o outro aproveitava a mesma configuração. No início, a versão mais comum era com motores 1.500 cilindradas ou 1.600 cilindradas. Pouco tempo depois, apresentaram ao mercado mundial a versão conversível, que sanou de uma vez por todas o problema de quem iria sentado nos bancos de trás. Os faróis também ganharam um novo design, se tornando mais redondos. As primeiras unidades com motores de 1.200 cilindradas não agradaram muito, já que tinha um desempenho muito lento para um esportivo. Em 1967, eles já saíam de fábrica equipados com motores de 1.500 cilindradas, 44 cavalos, e atingiam a velocidade máxima de 138 km por hora. Eu sei, hoje em dia parece pouco, mas para a época era uma velocidade considerável. Por aqui, ele deu o ar da graça na década de 60, quando a Karmann decidiu montar sua fábrica em São Bernardo do Campo, São Paulo. Em 1962, o Brasil se tornou o único país, além da Alemanha, a produzir o Karmann Ghia. Esse projeto de nacionalização só foi possível
graças à participação do então presidente da filial brasileira da Volkswagen, o Friedrich Schultz, que, através de uma boa articulação, convenceu a Karmann a abrir uma fábrica no país. Por aqui, o processo de produção era idêntico ao adotado na Alemanha. A Volkswagen enviava a mecânica do Fusca para a Karmann, que então realizava a montagem do veículo. Inicialmente, o carro para o mercado automotivo brasileiro era quase idêntico ao europeu, mas o Karmann Ghia do Brasil incorporou mudanças com o tempo, como a troca do motor 1200 original por um 1500 e já no final da vida por um 1600. Foram comercializados no Brasil um total de 23.570 unidades do Karmann Ghia entre 1962 a 1971, sendo 177 na versão conversível. Na Europa, a produção do modelo seguiu até 1974, com uma produção total de 445 mil unidades. Em 1962, saiu de lá o primeiro modelo nacional, bem parecido com o irmão europeu. 5 anos depois, o carro ganhou um motor mais forte, passando de 1.200 cilindradas e 36 cavalos para 1.500 cilindradas e 44 cavalos, inclusive com a modificação do sistema elétrico que passava de 6 para 12 volts. Foi exatamente nesse momento que fabricaram os 177 veículos conversíveis, um dos mais raros e valorizados até hoje. Já na década de 70, o motor passou a ser um 1.600 cilindradas de 54 cavalos de força, com maior torque e freios a disco na dianteira. Nesse ano, a Karmann lançou a versão TC, baseado nos Porsches. Você imagina o resultado? Um verdadeiro fracasso. A Volkswagen adotou caminhos distintos para substituir o Karmann Ghia original, também conhecido como Type 14 na Europa e no Brasil. Já em 1962, a empresa revelou no mercado automotivo europeu um modelo chamado Karmann Ghia 1500, feito sobre a plataforma do Type 3, que posteriormente daria origem à Station Wagon variante, ao TL e ao Sedã 1600. Ele trazia uma carroceria de linhas mais marcantes e menos arredondadas. A filial brasileira da Volks decidiu buscar um modelo exclusivo para substituir o Karmann Ghia original. Foi assim que nasceu em 1972 o Karmann Ghia TC. O carro brasileiro seguia a fórmula do alemão Type 34, com uma carroceria Ghia e plataforma do Type 3. Em 1961, a Volkswagen apresentou o Type 34, baseado em sua nova plataforma Type 3. A grande inovação foi que esse modelo foi o primeiro da marca a ser equipado com um novo motor de 1.500 cilindradas. Era um carro mais rápido, luxuoso e também o mais caro da Volkswagen na época. O estilo, que era mais quadrado do que o Karmann Ghia original, proporcionava mais espaço interno e capacidade de carga.
Além de ser substituído pelo Volkswagen Porsche 914, era o mais caro e luxuoso carro de passeio da Volkswagen. Para você ter uma ideia, na década de 1960, podia-se comprar 2 Fuscas pelo preço de um Type 34. Seu alto preço significou uma demanda baixa e apenas 17 protótipos conversíveis foram construídos. Entre 1961 e 1969, foram fabricados uma média de 5.000 veículos por ano. Hoje o Type 34 é considerado um item de colecionador semi-raro. Mas a inspiração do novo modelo do Karmann Ghia TC era o Porsche 911. Equipado com o motor Volkswagen 1.6 ar de 65 cavalos, o modelo também teve uma produção mais restrita que o carro original. Foram 18.119 unidades montadas pela Karmann até 1975. O reinado do carro durou mais 7 anos. Esse modelo alcançava uma velocidade final de 142 km por hora, com para-choques maiores e a opção de bagageiro no lugar do banco traseiro. E quanto será que custa um Karmann Ghia hoje em dia? Dependendo do estado de originalidade, esse pequeno coupé é bastante avaliado pelos colecionadores especialistas. É muito fácil encontrar esses veículos com preços entre 80 e 100 mil reais. Os raríssimos Karmann Ghia conversíveis, produzidos a partir de 1968, chegam a valer atuais 140 mil reais. É importante relembrar que foram produzidos apenas 177 unidades dessa versão, que são disputados a preço de ouro pelos colecionadores. E você, conhecia o carro? Se sim, conseguiu matar as saudades? Por acaso já teve algum desses? Diga aqui nos comentários que terei o maior prazer em conhecer a sua história. Se você gosta de carro antigo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você não perde nenhum vídeo. Falando em carro antigo, preparei mais esses vídeos com diversas curiosidades de carros antigos. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.